A paz do Senhor a todos. Vamos prosseguir o estudo dos Salmos, Cântico dos Degraus. Terminamos no vídeo passado o Salmo de número 120, o primeiro Salmo que compõe o conjunto de Salmos, de 15 Salmos, e o 120 foi o primeiro Salmo que estudamos, o primeiro degrau, iniciado pelos peregrinos de Israel, na romaria para Jerusalém, por ocasião das 3 principais festas que eles tinham por obrigação, por dever, por ordenança, cumpri-las todos os anos. No primeiro salmo que estudamos, no Salmo 120, falamos sobre a situação do peregrino quando saía de sua casa, sobre suas aflições, sobre suas angústias que enfrentava no seu dia a dia, e ele, diante disso, clamava ao Senhor, e ele mesmo diz que o Senhor respondeu o seu clamor, ouviu o seu clamor, ouviu o seu clamor. No Salmo 121, o caminhante, o peregrino, continua a sua marcha rumo a Jerusalém, para cumprir a sua obrigação diante de Deus, o seu dever cristão, o seu dever judeu, judaico, de hebreu, de celebrar as festas judaicas ordenadas por Deus, e já contou a Deus ali no Salmo 120, já fez as suas queixas, já contou a Deus as angústias pelas quais passava, já explanou a Deus, já abriu o seu coração diante das intempéries da vida, e caminhando agora para Jerusalém ainda, ele começa agora a avistar os montes que estão em volta de Jerusalém. E no Salmo 121 ele começa o Salmo dizendo exatamente isso: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? E aí no versículo 2, ele mesmo responde: o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Então, na sua caminhada rumo a Jerusalém, ele começa agora já a avistar os montes que estão em volta de Jerusalém, o cume dos montes. E aí, diante da sua aflição, diante da sua angústia, o coração já mais calmo, o coração já mais confortado por saber que Deus ouviu o seu clamor. Então agora ele começa a contemplar os montes, o pico dos montes que estão em volta de Jerusalém, o seu coração, por certo, feliz porque ele está indo cumprir aquilo que Deus havia determinado para ele já lá no início, quando criou a nação israelita, uma vez que Jerusalém é a cidade escolhida por Deus para fazer ali habitar o seu nome. Foi Davi quem disse isso, e Salomão também, que Deus escolheu Jerusalém para fazer habitar ali o seu nome. Então o templo foi construído em Jerusalém, e eles tinham o dever de todos os anos, pelo menos 3 vezes no ano, subir a Jerusalém para festejar, para celebrar as festas comemorativas da Páscoa, dos Tabernáculos e de Pentecoste. E essas festas, eles tinham, nessas festas eles iam adorar a Deus, oferecer o seu sacrifício a Deus, e agora, como tinham esse dever anual de subir a Jerusalém, então eles vão, como eu disse nos primeiros vídeos, quando sobem para Jerusalém, eles sobem cantando esses cânticos, esses salmos, alguns deles escritos por Davi, outros não há autoria, porém estudiosos acham que muitos deles foram escritos por Davi. Mas não importa quem tenha sido o autor dos salmos ou compositor, o importante é que tornou-se uma tradição que eles, todos os judeus, por ocasião dessas festas, quando subiam a Jerusalém, eles subiam louvando a Deus, cantando a Deus estes cânticos, ora cânticos de tristeza, ora cânticos de angústia, ora cânticos de esperança, ora cânticos de alegria, ora cânticos de lembranças, como nós vamos ver nos salmos seguintes. E aqui no 121, já
agora com o coração confortado por saber que Deus ouviu o seu clamor, ele começa a contemplar os montes à volta de Jerusalém, e aí começa então a dizer, né, que ele está vendo os montes, e quanto mais ele, porque ele sabia que quanto mais ele subisse, quanto mais perto do pico do monte ele estivesse, mais segurança ele teria para a sua vida e para a sua família ou para aquelas pessoas que estavam ao seu redor. É sabido que durante a caminhada eles enfrentavam muitos perigos, eu falei já também em outro vídeo, perigos de assaltos que eles enfrentavam na caminhada, por isso que viajavam em grande número de pessoas, em grupos, para que pudessem se defenderem. E nos vales, normalmente, os perigos eram maiores. Então, eles sabiam que, à medida que fosse subindo, quanto mais perto de Jerusalém estivessem, mais seguro eles estavam. No entanto, eles olham para os montes e aí fazem uma pergunta, ou dizem, né? Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Porque ele sabia que durante a caminhada ele teria que enfrentar muitas dificuldades. Então ele exclama, de onde me virá o socorro? Eu já estou vendo os montes de Sião, eu já estou vendo os montes à volta de Jerusalém, e eu elevo os meus olhos agora para eles, e pergunto, de onde me virá o socorro? Será que o meu socorro virá das autoridades que estão lá em Jerusalém? Será que o meu socorro virá do sumo sacerdote que tem a responsabilidade de oferecer os sacrifícios? Será que o meu socorro virá da guarda do templo? Será que o meu socorro virá dos demais levitas? Então ele faz a pergunta e, porém, no verso seguinte, no versículo 2, ele responde, o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Porque ele sabia que ninguém mais aqui nessa terra poderia socorrê-lo, ninguém mais poderia defendê-lo, senão o Senhor dos exércitos, o Deus a quem ele servia. E ele sabia que o seu Deus estava sentado, não lá em cima daquele monte onde eles já os seus olhos contemplavam, mas está sentado muito mais alto, num patamar muito mais elevado do que os montes que eles estavam avistando. Ele sabia que o Senhor, o seu Senhor, o Criador dos céus e da terra, é o dono dos montes, é o dono dos vales, é o dono de toda a terra, e todo o socorro que eles precisavam haveria de vir da parte desse Senhor Deus em quem eles confiavam, em quem eles criam e a quem eles buscavam e estavam indo agora para adorar lá em Jerusalém. Trazendo para os nossos dias, ao fazermos esta pergunta para nós, a resposta é a mesma. Quando nós olhamos para cima, não olhamos para os montes, porque talvez onde estejamos não tenha montes para nós olharmos, mas quando nós olhamos para cima, buscando socorro de alguém, ou algum socorro para a nossa vida, nós devemos saber também que o nosso socorro não virá de homem algum, que o nosso socorro não virá de autoridade humana nenhuma, que o nosso socorro não virá de nenhum juiz aqui da terra. O nosso socorro não virá de nenhum deputado federal, estadual, de nenhum vereador. O nosso socorro não virá do governador do estado ou do presidente da república. O nosso socorro não virá do ministro da saúde ou da defesa ou da justiça, mas o nosso socorro, tal qual o de Israel, tal qual daqueles peregrinos que subiam para Jerusalém, o nosso socorro também virá do Senhor que fez os céus e a terra, o nosso Deus em quem nós confiamos, que nos amou antes da fundação do mundo e que enviou o seu Filho Jesus para morrer em nosso lugar. Então, assim como os judeus que subiam para Jerusalém, eles subiam para uma Jerusalém terrena, uma Jerusalém palpável, uma Jerusalém visível, e nós, tal qual eles, estamos também subindo para Jerusalém, não aquela Jerusalém que está lá no Oriente Médio, mas nós estamos subindo para Jerusalém celestial, e à medida que nós vamos subindo nessa nossa caminhada, que nós também fazemos aqui nessa terra, tal qual o judeu que deixava sua casa para subir para o templo, nós também, quando saímos de nossa casa para ir para a casa do Senhor, quando saímos de nossa casa para irmos ao templo, ou independente de irmos ou não ao templo, nós devemos saber que o nosso socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Não há em nenhuma outra pessoa na face da terra o socorro que há em Deus.
Deus é o único que pode nos socorrer definitivamente. O próprio salmista, no Salmo de número 46, ele, com sábias palavras, inspiradas palavras, ele diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Então, todo judeu, ele sabia que o socorro dele estava somente em Deus. O seu socorro, o seu refúgio, a sua fortaleza estava em Deus, está em Deus. E nós também, não como judeus, mas como cristãos, como servos de Deus, como filhos de Abraão, porque somos também considerados filhos de Abraão por adoção, porque todos aqueles que são da fé são filhos de Abraão, diz a Bíblia. Então nós também, como filhos de Abraão, pela fé, nós também sabemos que o nosso socorro, todo socorro, qualquer socorro, só há de vir do Senhor nosso Deus, que fez o céu e a terra. Então, o caminhante peregrino que sobe a Jerusalém, ele continua cantando o seu cântico, agora já avistando, como disse, os montes de Israel, em volta de Jerusalém. O seu coração agora mais alegre, o seu coração mais feliz, porque ele está se aproximando da cidade santa, ele está se aproximando da cidade do grande rei. E nós também, nos nossos dias, nessa caminhada que nós fazemos aqui neste mundo, nós também devemos, com a mesma alegria, com o mesmo gozo, com a mesma esperança, olhar para cima e não avistar os montes, mas avistar o socorro que vem lá de cima, que vem daquele que está sentado acima das estrelas, daquele que está sentado acima de todos os céus, que o socorro só há de vir da parte dele. E nós, com essa mesma alegria que o judeu subia para Jerusalém terrena, nós também devemos, com a mesma alegria, subir para Jerusalém celestial, que nos espera, que nos aguarda, e é a cidade em que em breve nós haveremos de estar, quando Cristo nos chamar, ou quando Ele voltar para levar a sua igreja. Aí ele continua dizendo no versículo 3, não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. Sabemos que caminhadas por montes, muitas vezes é caminhada difícil, muitas vezes é caminhada de dificuldade, muitas vezes é caminhada de perigo, quase sempre caminhos escorregadios, quase sempre caminhos perigosos à beira de precipícios, mas o judeu, o israelita, o peregrino que subia para Jerusalém nesta caminhada, ele tinha a convicção que o seu Deus não iria deixar o seu pé vacilar, que o seu Deus estava caminhando com ele. E se o seu Deus está caminhando com ele, o seu pé não vai escorregar, o seu pé não vai pisar em falso, o seu pé não vai vacilar, o seu pé não vai torcer, porque ele está caminhando na companhia do Deus que guarda, na companhia do Deus que socorre, na companhia do Deus que mostra o caminho, na companhia do Deus que limpa o caminho para nós passarmos. E nós também, trazendo para nós o mesmo versículo, a mesma circunstância, também nós sabemos que o nosso Deus não deixará também o nosso pé vacilar. Estamos caminhando, como eu disse, para Jerusalém celestial, e nessa caminhada são muitos os obstáculos que vêm sobre nós, são muitas as dificuldades que nós enfrentamos, são muitas as perseguições que por vezes temos que enfrentar, são muitas as aflições que sobrevêm a nós, mas nós sabemos que nenhum desses obstáculos, nenhuma dessas dificuldades, nenhuma dessas tribulações ou dessas aflições poderá fazer o nosso pé vacilar. O que é fazer o pé vacilar? É fazer o pé pisar em falso. E quando se pisa em falso, quando está subindo uma montanha, quando está subindo um monte, o risco é muito grande. E a nossa caminhada é de uma subida íngreme. A caminhada do crente é uma caminhada de subida íngreme. A caminhada para o céu é de subida. Mas nós sabemos que nessa subida, embora sejam muitas as adversidades, embora sejam muitos os obstáculos, mas o nosso Deus não vai deixar o nosso pé vacilar. Ele não vai deixar o nosso pé pisar em falso, Ele não vai deixar nenhuma pedra no nosso caminho para nós tropeçarmos, Ele não vai deixar nenhum buraco escondido para nós pisarmos e cairmos, porque o nosso Deus está nos sustentando com a sua mão. Então ele diz, aquele que te guarda não tosquenejará, ou seja, ele não vai dormir,
ele não vai se distrair. Aquele que te guarda é Deus, e Deus não distrai, Deus não dorme, Deus está sempre atento a tudo e a todos. Deus sabe o que acontece com todas as pessoas sobre a face da terra. Deus sabe o que acontece com cada um de nós. Deus conhece, aliás, o nosso pensamento, o nosso futuro, o nosso passado, o nosso presente, e Ele não dorme e nem dormirá, Ele não cochila, Ele está sempre atento. Então o salmista diz: aquele que te guarda não tosquenejará, porque ele sabia que ele estava na dependência inteiramente de Deus. E nós também devemos viver nessa dependência de Deus. Se nossa vida estiver colocada nas mãos de Deus, nós podemos caminhar seguros. Mesmo se tiver espinhos no caminho, os nossos pés não se furarão, porque o nosso Deus caminha conosco, o nosso Deus caminha do nosso lado, o nosso Deus nos guia pelo caminho, Ele nos toma nas suas mãos e nos leva, Ele nos toma em seus braços e nos leva até nós passarmos os períodos difíceis, os períodos de dificuldades, os períodos de aflição, os períodos de angústia, os períodos de tormentas. Ele está do nosso lado, Ele não dorme, Ele está atento o tempo todo. Em todo o tempo, Deus está cuidando de nós, Deus está olhando para nós. Por isso o salmista diz: eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O guarda de Israel é Deus, o guarda de Israel não dorme. O guarda de Israel faz sentinela o tempo todo, ele não troca guarda com ninguém, porque ele é o Deus que cuida pessoalmente de cada um de nós. Aqui na terra, os guardas fazem as suas trocas, porque não é possível uma pessoa ficar mais de 24 horas de sentinela, mas o nosso Deus não troca guarda com ninguém. Ele nos guarda o tempo todo, Ele nos protege o tempo todo, Ele está o tempo todo nos observando, nos vendo, atentando para nós, ouvindo a nossa oração, vendo a nossa aflição, vendo a nossa tribulação. O nosso Deus não dorme, porque Ele é o Deus criador de todas as coisas. Foi Ele que criou os céus e a terra, foi Ele que fez surgir o sol e a lua para clarear o dia e a noite. Foi Ele que criou as estrelas. Para Ele não existe noite. Para Ele é dia contínuo, porque lá no céu não existe noite. A Bíblia diz que a glória dele de quem? De Deus e do Cordeiro, alumia a cidade santa. Lá não necessitará de sol ou de lua, porque a presença dele já é suficiente para clarear todo o universo, toda a cidade santa. Por isso não existe a palavra noite para Deus, porque para Ele o dia é contínuo. Aliás, o Salmo 139 nos relata isso. O salmista no Salmo 139, ele diz, no versículo 11, se disser, de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me escondem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Olha que lindo! Deus não tem escuridão para Ele. Tudo para Ele é claridade. E quando Jesus veio ao mundo, Jesus disse isso: eu sou a luz do mundo. Quem crê em mim não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então, se nós temos Jesus em nossa vida, nós não andamos em trevas, nós não vivemos em trevas, mas para nós brilha continuamente a luz do Espírito Santo, a luz do Senhor Jesus brilha em nossa vida e todo o nosso caminho será claro, porque temos Cristo em nossa vida. O nosso guarda não dorme. O guarda de Israel não dorme, e o nosso guarda também não dorme, porque o guarda de Israel é o mesmo guarda da igreja dos dias de hoje. No versículo 5 ele diz: o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. Mais uma vez, a subida para Jerusalém, aqui os degraus, ele está subindo os degraus.
No 120 ele estava lá embaixo, cheio de angústia, cheio de tristeza, cheio de choramingos, choramingando, pedindo ajuda, pedindo auxílio. No 121 ele já sabe de onde o seu socorro virá, já subiu mais um degrau. Ele sabe que o socorro vem do Senhor. E aí ele continua dizendo no Salmo, confirmando no Salmo, que este guarda é o Senhor, que este guarda que o Senhor é aquele que te guarda, é aquele que guardava ele e é aquele que nos guarda, que o Senhor é a nossa sombra, ou seja, é a tua sombra, a tua mão, é a tua sombra, à tua direita, ou seja, ele está do teu lado direito, caminhando com você. Então, ele já tem confiança aqui, ele já está confiante. No 120, se faltava confiança, ele estava só chorando, pedindo socorro, pedindo auxílio, pedindo para que ele livrasse da angústia. Aqui no 121, ele já subiu o degrau. E agora ele já tem confiança, ele já sabe que o Deus a quem ele serve é que vai guardar ele, é que vai protegê-lo, é que vai guiá-lo, é que vai dar a ele tudo o que ele precisa. Por isso ele diz, o Senhor é quem te guarda. Nós também temos um guarda fiel que é Deus. Deus é o nosso guarda fiel. Se não me engano, no Salmo 46, o título do Salmo diz isso, eu vou confirmar. No Salmo 36, 46, se é esse o título do Salmo. Não, é a fé perfeita em Deus. É o 121 mesmo. Deus é guarda fiel do seu povo. É o título do Salmo que estamos estudando. Deus é o guarda fiel do seu povo. Então aqui já tinha confiança. Ele está subindo para Jerusalém, para adoração. Os degraus não apenas físicos, mas os degraus espirituais. E aqui nessa subida de degraus espirituais, já ele está com o coração cheio de confiança, cheio de certeza, porque ele sabe que ele tem um Deus que cuida dele. Ele sabe que ele tem um Deus que guarda a vida dele. E para nós não é diferente. Na nossa caminhada espiritual, nós temos que ter esta confiança e essa certeza e convicção de que nós também temos um Deus que cuida de nós. Nós temos um Deus que nos guarda, nós temos um Deus que nos protege, nós temos um Deus que nos livra, nós temos um Deus que nos sustenta. Alguém pode estar pensando e perguntar, mas o fato de eu ser crente quer dizer que nada de mal vai acontecer comigo? Não, não é isso. Nós estamos vivendo em um mundo sujeito a todas as coisas que o mundo oferece. Estamos sujeitos a acidentes, estamos sujeitos a atropelamentos, estamos sujeitos a todo tipo de tragédia, de catástrofe que o mundo oferece. Mas nós sabemos que nós temos um guarda fiel, um Deus que cuida de nós, um Deus que olha por nós. E ainda que nós venhamos sofrer qualquer uma dessas catástrofes ou qualquer uma dessas tragédias, e nosso corpo físico vier a perecer, nós temos a certeza e a convicção de que a nossa alma e o nosso espírito está nas mãos de Deus. Esse ninguém pode tirar. Esse ninguém pode tirar das mãos de Deus, porque está nas mãos dele. A nossa vida física pode até ser tirada, mas não a espiritual. Se nós caminharmos com Cristo, a nossa vida espiritual estará segura com Ele, porque nós temos um Senhor que guarda a nossa vida, um Senhor que anda do nosso lado, Ele é a nossa sombra, a nossa direita. Quando nós estamos caminhando, Ele está do nosso lado direito para nos proteger. E o peregrino que subia para Jerusalém, ele estava cheio dessa convicção e agora ele canta este salmo. Ele adora a Deus com este salmo. Ele diz para Deus neste salmo que o seu coração está cheio de confiança, que o seu coração está cheio de fé, o seu coração está cheio de certeza e de convicção de que ele estará guardado nas mãos de Deus, estará guardado pelas mãos deste guarda fiel e que ele em breve chegará a Jerusalém para oferecer o seu sacrifício, para render o seu culto, para render a sua adoração, para se derramar na presença desse Deus. E que nós também
tenhamos no nosso coração esta mesma certeza, esta mesma convicção de que nós temos um guarda fiel que nos ajuda na nossa caminhada e que em breve nós chegaremos na Jerusalém celestial, guardados por esta mão poderosa desse Deus tão tremendo, tão grande, tão poderoso que é o nosso Deus. Que Deus abençoe a todos vocês em nome do Senhor Jesus. E prosseguirei em breve ainda com este salmo.